Fala galera, tudo bem? Professor de História, meu nome é Roberto Falcione e vamos dar continuidade à Idade Média, trabalhando hoje nossas resoluções de atividades com a aula 2 e o nosso tema aqui, Império Bizantino e também Idade Média. Tudo bem? A atividade da aula anterior, o que nós jogamos para vocês aí? Falei sobre Thompson, um dos maiores historiadores da atualidade, na nova esquerda inglesa, e ele afirmava que o conceito de tradição feudal não era de propriedade, mas sim de obrigações recíprocas, de relação entre pessoas. Vamos ver qual que seria a resposta? Apesar do conceito do feudalismo se referir ao modo de produção, ele se constitui por meio das relações entre as pessoas, e não das pessoas com a propriedade, e com a produção propriamente ditas. As obrigações recíprocas às quais Thompson se refere, voltadas à troca de proteção por terra e lealdade, por exemplo, são as bases desse sistema. Retomando proteção de terra e lealdade, nós falamos então de modelo de suzerania e vassalagem, ok? Atividade número 2. Explique o processo de ruralização da sociedade europeia. Foi bem trabalhada a aula passada, se você não assistiu, vale a pena, volta ali, dá mais uma estudada ali, mais uma estudada, mais uma assistida, quando nós falamos que a queda do Império Romano do Ocidente, porque em 390 nós vamos ter, em 395 nós vamos ter a divisão do Império Romano em duas regiões, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e a do Ocidente que cai em 476. As pessoas em busca de proteção e moradia, principalmente as pessoas mais pobres, foram para o campo, fizeram uma migração, vamos dizer assim, até um pouco diferente, porque estamos acostumados a ouvir que as pessoas hoje, saem da cidade, do campo para irem morar na cidade. Agora, imagine você no século V, tentando fugir da cidade por causa dos assaltos, invasões dos povos chamados bárbaros, e você vai buscar proteção e moradia no campo. Essa então foi uma característica chamada ruralização. Queda do Império Romano do Ocidente, invasões das bárbaras resultaram no esvaziamento urbano e migrações da população europeia para a área rural. Nós chamamos isso de ruralização, também pela escassez de alimentos no espaço urbano. Na zona rural, se organizou uma agricultura de subsistência, o que impactou também na diminuição do comércio. Esse modelo de vida que processualmente foi se configurando teve significativo impacto na política, que se descentralizou, o poder saindo do imperador, no caso do Império Romano, e ele vai se fragmentar, vai se descentralizar para os senhores feudais. Então isso nós chamamos de descentralização do poder político. Vamos colocar aqui então, para nós fecharmos aqui a Idade Média, o poder saiu de uma centralização e foi para uma fragmentação. Essa fragmentação, o poder vai para onde? Vai para o senhor feudal. Vários senhores feudais com seus poderes absolutos dentro de suas terras. Tudo bem? Agora sim, conteúdo novo, meninos. Império Bizantino, expansão islâmica. Falei para vocês, em 395 o Império Romano foi dividido em duas áreas. Uma com o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, onde já era, e a outra com o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ou a cidade de Bizâncio. Essa vai durar mais 1000 anos, esse Império Romano do Oriente. Só que é um Império Romano diferenciado. Por ter um contato comercial muito grande com o Oriente Médio, continuaram sendo cristãos, continuaram tendo uma origem românica, mas misturou muito da cultura islâmica, muito da cultura oriental dentro dessa civilização, dentro desse Império Romano do Oriente. Por isso, não por acaso, que a primeira divisão da cristandade, o chamado Cisma do Oriente, em 1095, vai acontecer no Império Bizantino, quando eles não começaram a ter uma certa discussão quanto ao uso de imagens dentro da igreja. E o Império Bizantino não queria usar a imagens e nem a ideia de santos. Eles acabaram então a imagem de santos, imagens, o culto, chamado questão iconoclasta dentro da igreja bizantina. Acontecendo então a primeira divisão da cristandade, surgindo a chamada Igreja Ortodoxa Grega dentro do Império Bizantino e surgindo em 1095 o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos como Igreja Católica. Inclusive está aí então a origem da Igreja Católica, 1095.
Tudo bem? Vamos lá? Primeira pergunta. A cultura do Império Romano do Oriente era predominantemente helenística, grega, meninos, a ideia de helenismo, mas possuía elementos diversos em sua constituição. Explica os motivos que justificam a afirmativa a seguir. Somada à cultura helenística, uma característica ocidental, vamos colocar assim, uma forte presença da cultura romana e cristã, considerando a origem desse império. No entanto, por conta da sua localização geográfica, o professor Roberto falou sobre esse contato comercial com o Oriente, o Império Romano do Oriente foi um espaço de intensas trocas culturais entre romanos, povos da África, povos da Ásia, povos orientais, e diversos elementos dessa cultura foram incorporados na cultura bizantina, inclusive essa questão chamada iconoclasta. Não queriam usar imagens dentro das igrejas. 2. A respeito do cisma do Oriente, o professor Roberto acabou de falar agora sobre isso, assinale V para verdadeiro, F para falso. A. Código Justiniano rompeu com as tradições cristãs romanas e instituiu uma nova religião no Império Bizantino. Não. Tem nada a ver o Código Justiniano com a questão iconoclasta que o professor Roberto ensinou para vocês agora. B. Cesaropapismo previu a unificação dos poderes divino e executivo na figura do imperador bizantino. Um dos resultados da questão iconoclasta, com essa divisão, então, da cristandade. Se por um lado os reinos já cristãos ocidentais, com o nascimento da Igreja Católica, fortaleceram a figura do Papa, no Império Bizantino, o chefe militar, o chefe religioso da nova igreja, essa igreja chamada ortodoxa grega, passou a ser o próprio imperador bizantino. Por isso que nós chamamos de César, que é o imperador, papismo. Então o imperador bizantino tinha o poder do César, o poder político, e do Papa, Cesaropapismo. Esse é o conceito, então, para vocês entenderem essa resposta. Tudo bem? Então, letra B está verdadeira. C. Cisma do Oriente deu início a movimentos protestantes cristãos. Fake news terrível! Terrível, professor! Como que estão falando de evangélicos, protestantes, século XVI, Martinho Lutero? Não tem nada a ver com isso. Se difundir na Europa no século XIV? Não! Fake news, está fora. Está fora. D. Ruptura do Império Bizantino com a Igreja Católica resultou na fundação da Igreja Ortodoxa Grega, governada pelo governador, administrada, é isso mesmo, é o principal chefiada pelo governador de Constantinopla. Cesaropapismo, surgimento da Igreja Católica, surgimento da Igreja Ortodoxa Grega. Se alguém for aí ucraniano aqui em Curitiba vai entender o que o professor Roberto está falando, são de origem inclusive da Ortodoxa Grega, principalmente os ucranianos. Nós temos várias igrejas aqui em Curitiba, aqui no Paraná, Antônio Olinto também. Então nós temos aqui verdadeiro para a letra D, 1095. Dê uma pesquisada, meninos. Valeu? 3. Islã. Mudamos agora de assunto, estamos em outra civilização. Estamos falando agora de uma civilização oriental maometana, com outro tipo de pensamento, uma nova religião, né, com surgimento em 622, inclusive, que é a data do nascimento do calendário islâmico, que é a fuga de Maomé de Meca para Medina, é o marco inicial do islamismo. Então faz as contas aí para mim, me ajudem aí, coloque aí 2020 menos 622, que anos que eles estão no calendário deles, porque não estão em 2020. 622, o que acontece? Fuga de Meca para Medina. Maomé até tentou, logo de cara, implantar o monoteísmo naquela região ali do povo oriental. Os comerciantes locais tiveram forte resistência, falaram, não, quem é você dizendo que só tem um Deus? Que história é essa? Quem é esse tal de Alá? Tiveram forte resistência, entram em conflito, inclusive com o Maomé, expulsam ele, o que ele vai precisar ir para Medina, que é hoje a cidade de Yatreb, onde ele vai se refortalecer e fazer a chamada Guerra Santa. Com força militar, vai reconquistar a cidade de Meca, que hoje está na Arábia Saudita. É um dos pontos mais sagrados do mundo islâmico. Tem uma pedra, né, chamada Kaaba, uma pedra negra, onde é um lugar considerado obrigatório para todo muçulmano que tenha condição.
Ou se você tem condição e pode ajudar um muçulmano a fazer pelo menos uma visita durante a vida. E tem que fazer 7 voltas, né, durante essa pedra em determinado horário do dia dessa visitação nesse lugar sagrado do mundo islâmico. Só para vocês entenderem quem é Meca, quem é Yatreb, quem é Medina, né? Tudo bem, meninos? Vamos lá? Islã é hoje uma religião que, como o cristianismo, se estende por toda a superfície da Terra. Vamos focar, para vocês entenderem bem aqui, o que eles são? Monoteístas. Isso é muito importante para nós. Terceira religião monoteísta da Terra. Primeira, então, pelo menos mais populares. Primeiro, judaísmo. Segundo, cristianismo. Terceiro, islamismo. Se estende por toda a Terra sem distinção de raça nem nação. Mas, diferentemente de outros credos, teve uma expansão muito rápida e um século depois da morte de seu profeta Maomé, os fiéis do Islã já se encontravam em grande parte do antigo continente, do Saara e dos Pirineus, as planícies da Ásia Central e do Índico. Sobre esse texto, é correto afirmar o quê? Que a letra D está correta. Os princípios básicos da religião islâmica e sua simplicidade contribuíram para a sua rápida expansão. A ausência de comércio na Europa na Idade Média impediu o avanço das crenças islâmicas nesse território. Não. A questão comercial não tem nada a ver com impedir o avanço islâmico. Pelo contrário, os islâmicos chegaram e tiveram uma forte presença, inclusive na Europa, onde seria hoje Portugal e Espanha. Nós temos várias construções árabes na região hoje que seria de Portugal. B. Ausência de comércio na Europa. C. O principal avanço islâmico em território europeu se deu entre os séculos 13 e 14, com as conquistas dos espaços ibéricos. O principal islâmico, não. Eles têm todo um processo de expansão territorial, saindo, inclusive, que seria o Oriente Médio, vão chegar por conquistar quase todo o norte da África para depois chegar nessa região ibérica de Portugal e Espanha. Então, a relação está muito mais próxima de outras regiões, inclusive do Oriente Médio. Para a próxima aula, vamos jogar aí para vocês aí. Dão uma pausa aí no nosso vídeo. Pesquise quais os 5 princípios da religião islâmica para nós estudarmos na próxima aula. Próxima. Atividade 2. Deem mais uma pausada aí. Dá uma printada na tela para vocês pesquisarem. E deem uma estudada. A queda do Império Romano do Oriente é um marco que define o final da Idade Média. Só para vocês se localizarem, são os turcos otomanos que vão dominar o Império Bizantino. Na verdade, já é quase uma cidade apenas. Estava fácil para eles dominarem em 1453. Os turcos otomanos invadiram a região, a cidade, e se fala que foi um momento assim, muito difícil para os cristãos que estavam dentro da cidade. Os turcos não pouparam violência contra a cidade e contra as pessoas que estavam dentro dela. Sobre esse processo, assinaram a alternativa correta que preenche corretamente, a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. Então, 1453, lembre dos turcos, a fim de obterem expressividade, coloque também a questão comércio e poderes entre eles. Tudo bem, meninos? Novamente, espero que vocês tenham gostado. Poxa vida, foi um prazer estar junto com vocês nesse vídeo. Espero que tenham bons estudos na casa de vocês, ok? Até a próxima. Valeu! Sai Digital!